Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 2. Vamos ler esse texto. Esse texto ele é, no mínimo, curioso. Amém? Então perceba o seguinte: Deus escolheu um povo para manifestar a glória dele. Qual povo é esse? Quem? Israel. Você não existia ainda. Então Deus escolheu um povo entre todos os povos da terra e deixou muito claro que porque não era porque eles eram mais, não era porque por ser eles mais numerosos, não era por ser eles mais fortes, não era por ser eles mais bonitos, mas simplesmente Deus os escolheu. Você já sentiu uma situação em que parece que você foi rejeitado porque o outro foi escolhido? E você olha para o outro e fala assim: mas eu sou melhor do que ele, eu sou mais legal, sou até mais bonito. Mas por que escolheram ele? Então Israel foi escolhido aleatoriamente. Não houve nenhum critério para escolher Israel. Simplesmente Deus olhou em todos os povos da terra e escolheu um povo, fez nascer um povo. Não por ser rico, não por ser bonito, não por ser forte, simplesmente escolheu. E disse: e eu vou manifestar nele, e vou mostrar a ele a minha glória, e vou fazer deles um povo numeroso. Abençoou. Que loucura, não é? Que loucura. Entre todos os povos da terra não houve nenhum critério, simplesmente escolheu. E às vezes nós temos uma crise com isso, com o que acontece com o outro. Por que o outro? Por que fez com ele? Por que ele? Por que para ele? Por quê? E querido, e essa escolha de Deus para com a nação Israel trouxe alguns problemas. Trouxe ciúmes, trouxe divergências, trouxe competição. E nós vemos isso nas famílias das promessas de Deus. Nos filhos de Jacó, todo mundo ficou com ciúmes de José. O próprio Jesus, os irmãos dele ficaram enciumados, chamavam ele de louco, excluíram ele. E assim nós vamos ver uma crise por causa da escolha. E aqui o apóstolo Paulo, ele vai tocar nesse assunto e fazer com que essa crise seja derrubada, trazendo uma revelação de como Deus faz, de como Deus age. E o que eu quero conversar com você é tentar ajudar você a entender algumas crises que passam na sua vida, algumas setas malignas que Satanás consegue incendiar o teu coração, a tua mente, levando você a uma rejeição, uma crise de aceitação. As pessoas têm crises de aceitação, têm crises de rejeição. E nós vamos caminhar um pouquinho para entender. A Bíblia diz assim: naquela época, vocês estavam sem Cristo, vocês não eram ninguém, vocês não tinham vida. Olha só, estavam separados da comunidade de Israel. Israel estava com tudo e vocês não tinham nada, vocês estavam sem Cristo. Israel sendo abençoado e todas as nações da terra separadas de Deus, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Totalmente diferenciado. Um povo eleito, um povo abençoado e o restante largado. Próximo versículo. Mas agora, diga agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Jesus. Dá para trocar a versão para mim, por gentileza? Veja só. Volta o versículo, o 12. Não, esse mesmo, desculpe. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, pelo sangue de Cristo chegastes perto. Aproximação. Então o que aconteceu em Cristo? Todos se juntaram a Deus, não só mais Israel. Não tem mais acepção de pessoas. Deus não faz mais separação. Tudo que Deus prometeu a Israel, tudo que Deus fez a Israel, tudo que Deus fez a um povo, agora
todos os povos da terra, todo cidadão do mundo pode receber a mesma coisa, porque antes estávamos longe, mas agora estamos perto. Fomos aceitos, fomos aproximados, fomos atraídos também, fomos escolhidos também. Qual o critério? Nenhum critério. Não porque você é bonito, não porque você tem dinheiro, não porque você é gordo, alto, baixo, mas porque Cristo te amou e nos uniu, amém? Glória a Deus. Estou pregando para alguém aí ou não? Aleluia. Próximo versículo. Porque Ele é a nossa paz. Veja bem, por que Ele está dizendo paz? Havia uma inquietação, o mundo havia uma inquietação, uma rejeição, um espírito abatido, uma angústia, dizendo: será que Deus me ama? Será que Deus me aceita? Será que eu tenho chance? Será que eu tenho oportunidade? Será que eu também sou abençoado? Havia uma angústia, havia uma rejeição, havia uma inquietação no meu espírito. Mas agora em Cristo Jesus eu tenho paz, porque eu sou aceito, eu sou amado, eu sou abençoado, eu sou parte dessa promessa. Aleluia! Quantos entendem isso? Querido, nós temos que entender, isso é revelador, isso é libertador. Veja só, o qual de ambos os povos, quais povos? Ambos povos, dois povos. Que povo é esse? Israel e os gentios. Quem são os gentios? Quem? Está meio na dúvida, né? Quem são os gentios? Nós, todos que não são israelitas, são gentios. Os gentios é o resto. Israel é o filho, príncipe de Deus, né? Veja bem, Israel significa príncipe de Deus. Gentios são todos os demais. Nós somos gentios, a não ser que tenha algum israelita aqui. Caso contrário, somos gentios. Então agora, de ambos os povos, quais são os povos? Judeu e gentios. Eu sou gentil, você é gentil, ok? De ambos fez um, e derrubando a barreira de separação que estava no meio, havia uma separação, havia uma exclusão, havia uma rejeição dos demais. Próximo versículo. Na sua carne desfez a inimizade. Não tem mais inimizade, não tem mais rancor, não tem mais ódio, não tem mais competição, não tem mais mágoa, não tem mais inferioridade. De ambos ele fez um, aleluia. Que consistia, inimizade, isso é a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Próximo versículo. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Próximo versículo, vamos indo. E vindo ele, evangelizou a paz, e a vós que estáveis longe, querido, esse longe somos nós, eu e você, e aos que estavam perto, os judeus, todos foram tratados de igual modo. Pode ir passando. Pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros, não são estranhos, não são visitantes, nem forasteiros, mas o que? Concidadãos dos santos e membros de quem? Família de Deus. Aleluia, diga: eu estou na família de Deus. Olha, por que você é meu irmão, queridos? Sabe por que essa pessoa que está do teu lado é teu irmão? Porque nós somos filhos de um só pai, estamos na mesma família, somos a família de Deus, aleluia. Olha assim, ô meu irmão, glória a Deus. Aleluia. Queridos, somos irmãos. Somos irmãos. Por mais que você não goste de mim, você acha que eu sou meio estranho, eu sou teu irmão. Aleluia. Por mais que você ache teu irmão aí meio esquisito, esse que está ao teu lado, ele é teu irmão. Amém? Presta atenção, olha aqui para mim. Queridos, qual a diferença entre uma igreja e uma fábrica? Você sabia que muitas vezes nós estamos na igreja confundindo como uma fábrica? Fábrica produz, tem que dar resultados, tem que mostrar performance, tem que fazer, tem que ser, tem que ter, tem que mostrar. E fábrica, pela estrutura e pela administração, se elimina. Não foi bom, não apontou desempenho, não alcançou a meta, não deu resultado, ó,
corte, vai embora, está demitido, fora daqui. Próximo. Agora, igreja não é fábrica, amém? Quantos não podem dar um glória a Deus por isso? Igreja é família de Deus. E eu venho de uma família, entre primos, tios, netos. A minha família é muito grande. E eu tenho uns irmãozinhos da minha família que os caras aprontam e aprontam feio. Mas nem porque ele aprontou, ele deixou de ser da minha família. Eu nunca vi alguém sendo demitido de uma família. Já viram isso em algum lugar? Eu pelo menos não vi ainda. Você fala mal do cunhado, você briga com a prima, você fala mal da irmã caçula, mas é da tua família. No Natal você se encontra, se beija e se abraça. Lá dentro de casa a gente se mata, mas se levantar um para falar mal de nós, nós matamos ele. Não sei se é só assim na minha família. A tua é assim também ou não? E assim é a família de Deus. Nunca ninguém será excluído de uma família. De uma fábrica, sim. E hoje nós encontramos um monte de pessoas por aí vagando, os denominados sem igreja. Hoje nós temos um grande número de pessoas chamadas sem igreja. Eu me lembro que eu encontrei um irmãozinho, eu perguntei: onde você está, meu irmão? Ah, eu não estou mais em nenhuma igreja. Qual igreja é a tua? Minha igreja não tem nome. Mas qual a igreja? Ah, é a igreja dos sem nome. Falei: ah, que legal. E onde que é essa tua igreja? A gente se reúne lá, mas qual que é o nome? É sem nome. Mas vocês não têm reunião? Temos. Vocês não têm pastor? Temos. Você recolhe o dízimo? Recolhemos. Mas qual é a igreja? Ah, não tem igreja. Mas como que é o nome? Não tem nome. Percebe? Confuso. O nome da igreja dele é não tem nome. Porque é impossível fugir da igreja. Agora, existe um movimento dos sem igreja, das igrejas orgânicas. Talvez você já ouviu falar de alguma coisa assim. E a maioria deles são pessoas feridas porque se sentiram excluídas da igreja. Não se adaptaram à igreja. Querida, a minha família pode ter um monte de defeitos, mas é a minha família. A igreja de Jesus pode ter vários problemas, mas é feita dos meus irmãos. Somos a família de Deus. Amém? Quantos entendem isso? Olha para o teu irmãozinho que está atrás de você. Você viu a nuca dele? Que bonito. Você viu a nuca dele? Que bonito, o penteado dele. Ele é teu irmão, querido. E nós precisamos trabalhar isso com maturidade, desenvolver isso com inteligência, alcançar o que Deus tem para nós, porque somos família de Deus. Vamos avançar, mais um versículo. Versículo 20. Edificados, veja agora, diga edificados. Veja bem, somos uma família. Não somos mais excluídos, não somos agora rejeitados, mas somos inseridos na família de Deus. Eu tenho um pai, eu tenho uma casa, eu tenho um irmão. Você diz: pastor, mas ninguém me amou, ninguém me aceitou, minha mãe me rejeitou, me jogaram num balde de lixo quando eu nasci, quiseram me abortar. Eu não sei como foi tua história, talvez você foi rejeitado, jogado fora, mas agora Deus te aceitou e te colocou na família dele. Diga: ele me ama. Aleluia. Agora, a família de Deus, Deus tem propósito para ela. Amém? E Deus quer lançar essa família. Deus tem sonhos para essa família. A família de Abraão, Deus tinha propósito. A família de Jacó, Deus tinha propósito. Na família de Maria e José, Deus tinha propósito. E na nossa família, Deus tem propósitos. Aleluia. Edificado sobre o fundamento. Diga: fundamento. Veja bem, agora de dois povos ele fez um. E aí olha só que interessante. Fundamento dos apóstolos. Aonde está o fundamento dos apóstolos? Na igreja, que é os gentios. E sobre o fundamento dos profetas. Aonde estão os profetas? Em Israel. E Deus pegou dois fundamentos. Apostólico, você não vê apóstolos no Velho Testamento. Você só vai encontrar apóstolos no Novo.
E os profetas, eles só tiveram ações no Velho Testamento. O profético do Novo Testamento é totalmente diferente do Velho. A Bíblia diz que o último profeta foi João, Velho Testamento. Então Deus pega dos dois e pega os fundamentos dos dois, junta em um só, e agora Ele começa a edificar a sua igreja, tendo Jesus Cristo como fundamento perfeito, a pedra angular, o sustento, a rocha que não se abala nessa família. Aleluia. Próximo versículo. No qual todo edifício é ajustado e o quê? Diga de novo. Diga bem alto. Diga bem alto. Cresce. Não fica estável. Não fica estabilizado. Não fica parado. Cresce. Aleluia. Deus quer que eu e você cresçamos. Aleluia. Olha só, e cresce para tornar-se o quê? Um santuário santo no Senhor. Aleluia. Próximo versículo para encerrar. Nele vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Aleluia. Queridos, um dia eu me surpreendi com uma situação que me fez pensar e me fez entender algumas coisas. Eu estava evangelizando uma pessoa e investi várias horas em evangelizando essa pessoa, e ela com muitas dúvidas, com muitos questionamentos, com muitas críticas. E eu falava uma coisa, ela rebatia com outro pensamento, com outra filosofia. E lá pelas tantas eu disse para ela o seguinte: mas Jesus, Ele quer libertar você. Ela olhou bem para mim, bem séria e bem convicta. Ela disse assim: mas eu não estou preso a nada. Vai me libertar do quê? E aquilo me fez pensar, e aquilo mexeu comigo. E eu conversei com ele, acabamos a conversa, forcei ele a confessar Jesus, né? Força aí, vai lá, repita comigo essa oração. E ele confessou Jesus, mas o que me surpreendeu foi o seguinte: como libertar alguém que não sabe que está preso? Como oferecer liberdade para alguém que não tem consciência da escravidão? E pensando sobre isso, me lembrei da história da libertação dos escravos em todo o mundo. E em muitos lugares, tanto no Brasil como fora do Brasil. Quando chegou a lei da absolvição dos escravos, muitos escravos, mas muitos, não foram poucos, muitas famílias de escravo, elas diziam o seguinte: para onde eu vou? Eu não sei para onde eu vou. O que eu vou fazer da vida? E muitos tiveram um problema. Houve um problema social, de que muitos escravos não saíram das suas senzalas e permaneceram lá, porque não tinham noção do que é ser escravo, porque nunca conheceram a liberdade. Eu me lembro, alguns anos atrás, alguém talvez vai lembrar, a filha do Silvio Santos foi sequestrada. Quantos lembram disso? Não sei certo quantos anos atrás. E surgiu uma grande polêmica, a mídia fez uma grande polêmica, porque aquela menina é crente, ela começou a evangelizar os sequestradores. E na situação do sequestro, surgiu uma questão, porque ela não queria sair daquele ambiente do cativeiro, porque ela tinha criado uma amizade com os sequestradores, e ao mesmo tempo os sequestradores não queriam abrir mão dela, porque ela estava fazendo bem para os sequestradores. Se você olhar nas histórias, isso aconteceu. Os psicólogos começaram a dizer que isso era até um tipo de doença, de crise, de pânico que dá na pessoa quando ela está debaixo de uma pressão de sequestro. Há casos até de paixão entre o sequestrado com o sequestrador, até casam, porque criam um tchan ali, né? Dá um Genevieve Mandeclay ali. Mas é interessante, estou no cativeiro, sou escravo, estão me oprimindo, mas eu não quero sair daqui. Então parte do princípio que nós pregadores, nós pregamos: Jesus quer libertar você.
E sabe de uma coisa que eu identifiquei? Desculpe, não identifiquei, me contaram que lá na Coreia é assim. Que tem um monte de crente que não tem consciência de que estão escravos. E por isso quando a gente prega a liberdade, ele não tem noção do que está sendo falado, porque ele não sabe o que é viver liberdade, porque vive debaixo de escravidão. Quantos estão aí? Pessoas, e é comum encontrarmos pessoas que não têm noção e não sabem que são escravas. Nós temos inúmeros casos de pessoas que frequentam igrejas, que foram até mesmo batizadas com o Espírito Santo, que estão até envolvidas no corpo de Cristo dinamicamente, dando fruto, trabalhando, mas estão extremamente com ódio no coração, com mágoas, ressentimentos, sentimentos de rejeição, feridas, amarguras, vingança, ódio. Aqui não, graças a Deus, mas você anda por aí e você encontra essas coisas. E quando se prega a mensagem do Evangelho, o Evangelho que liberta, Jesus falou assim: eu conheço a verdade, e a verdade vos libertará. Essa palavra ela bate como que numa parede de aço, ela vai e volta, porque a pessoa não é para mim. Não tem noção do quão cativos são, porque ainda não conheceram a liberdade. Amém? A Bíblia diz que o mundo que estava em trevas viu uma grande luz. Quando você vê a luz, que é Jesus, você tem noção de tudo que está em trevas na sua vida. Então a minha oração é que hoje, aquilo que está oprimindo você, essa verdade possa libertar e trazer consciência do tanto de liberdade que você ainda tem que alcançar, querido. Amém? Aleluia. Como ser feliz? Como alcançar a vida abundante se não há liberdade? Se eu sou escravo, se tem correntes me prendendo, se tem cadeias me aprisionando, como viver o que Jesus tem, a promessa que o Senhor tem para mim? Como desfrutar de tudo que Deus tem para mim, se eu ainda estou cativo, estou carregando amarras, pesos, jugos, fardos pesadíssimos? Frequento igreja, ando na igreja, ouço a palavra, mas não tenho noção de o quanto essa palavra precisa ser eficaz em algumas áreas do meu coração. Então hoje, você precisa entender que Deus te trouxe para uma família nova, te colocou na família bendita do Senhor. Amém? Te colocou na igreja do Senhor Jesus, mas agora Ele quer que você cresça. Amém? Diga assim: eu quero crescer. Aleluia. Vamos ler alguns textos bem rapidinho, o livro de Oséias, e eu quero que você junto comigo tente identificar o que esses três textos têm em comum. Diga assim, ó: conheçamos e o quê? Prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e Ele nos virá como a chuva serôdia que rega a terra. Então vamos lá, conheçamos e o quê? Volta lá. Conheçamos e prossigamos. Agora veja esse texto. Agora pode voltar. Me perdoe, Manu. Vamos lá, volta para Provérbios. Mas a vereda dos justos é como o quê? Que vai brilhando mais e mais até ser o quê? Perfeito. Próximo versículo. Efésios. Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para o quê? Edificação, crescimento do corpo de Cristo. Próximo versículo, 13. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos ao quê? Atingindo o quê? Medida da plenitude de Cristo. 3 versículos. O que temos em comum nesses 3 versículos? Conseguiram pegar? O quê? O que é? Diga, não tenha medo. Crescimento. Alguém mais? O que temos o que temos em comum nesses 3 textos? Hã? Não estou entendendo. Avançar. O que nós encontramos? Conheçamos e prossigamos. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 até que cheguemos à maturidade, à medida da estatura de Cristo. Todos os 3 textos estão falando que nós precisamos crescer. Amém? Então, queridos, quando não crescemos, quando não nos desenvolvemos, nós nos perdemos.
Perdemos. Não sabemos onde vamos. E ficamos anões espirituais. Ficamos além daquilo que Deus tem para nós. Agora, preste atenção. Preste atenção, é mais um exercício que vamos fazer. Eu preciso conhecer minhas forças e as minhas fraquezas. Se eu quero crescer, eu tenho que partir de um princípio que eu tenho que ter uma consciência do que eu sou forte e naquilo que eu sou fraco. Quantos têm essa consciência já? Então pense aqui comigo, um exercício rapidinho. 3 áreas que você é forte, pense, identifique essas áreas. Te dou 10 segundos. 3 áreas, cite 3 áreas aqui, não fale alto, fale só para você. 3 áreas que você percebe que você é forte. Você é forte nisso. 3 áreas. Conseguiram identificar? Agora, uma área que você é fraco. Uma área. Identifique uma área. Querido, esse exercício você precisa fazer constantemente. Conhecer minhas forças e as minhas fraquezas. E eu preciso identificar isso no dia a dia. E eu preciso identificar porque quando eu identifico minhas áreas fortes e as minhas áreas fracas, eu começo a ter consciência de quanta liberdade eu preciso, de quanto crescimento eu preciso desenvolver. A grande crise da igreja, a grande crise do cristão, é quando ele perde o referencial de crescimento. É quando ele perde o desafio de alcançar novos níveis de fé, de maturidade, de conhecimento de Deus. Esse é o perigo. É uma estagnação. E você vai encontrar crentes que vivem toda a sua vida e ele parou de crescer. Ele continua o mesmo, falando dos mesmos problemas, apresentando as mesmas dores, chorando as mesmas pitangas, falando mal das mesmas pessoas, confessando os mesmos pecados. Você já encontrou gente assim? O que aconteceu com essa pessoa? Ela perdeu o referencial de crescimento, e ela se estagnou, e ela continua amarrada. Porém você conversa com ela e diz: não, eu estou bem. Mas como você está bem há 10 anos atrás, você se queixava das mesmas coisas, você sentia as mesmas dores, você era amarrado nos mesmos problemas, você continua fazendo as mesmas coisas de anos atrás. Então quer dizer, como que você está bem? Então é crescer, amém? Outra coisa, eu preciso saber onde eu estou. Onde eu estou no projeto eterno de Deus? Onde eu estou no chamado que Deus tem para mim, na responsabilidade que Deus me entregou? Onde eu estou na minha caminhada, na minha jornada? Ok? Aonde eu tenho que chegar? Aonde eu estou? E a pergunta, apertar mais o cinto: onde eu tenho que ir? Você nunca vai chegar onde tem que chegar se você não souber aonde você está. Alô? Estou pregando para alguém? Está filosófico demais, irmão? Hã? Não, né? Tá simples? Estão entendendo aí? Quantos estão entendendo? Diga: eu estou entendendo, pastor. Ah, isso é bom, motiva, alegre, pastor. Então tem que dizer: glória a Deus, é isso aí, pastor, fala mais. Então você precisa saber onde você está. Querida, é impressionante, você encontra irmãos que pararam. E a pior coisa que existe é quando você se conscientiza que você parou no tempo, não é verdade? E sabia que muitos chegam numa idade adulta, na idade da maturidade, e geralmente eles têm conselho pra gente, dizendo: filhinho, meu filho, estude, corra atrás, não perca tempo, porque eu vou aqui, perdeu as oportunidades. Quantos já tiveram um conselho de velhinho assim? Não é verdade? Então onde você está?
Em que lugar você está no projeto que Deus tem para a tua vida? Talvez você começou o ano dizendo: esse ano meu ministério vai decolar. Mas será que ele já começou a andar? Esse ano talvez você disse que você ia começar uma nova jornada, você ia começar um novo desafio, você ia alcançar um novo nível de finanças, você ia alcançar um novo lugar no teu trabalho. Talvez você começou o ano cheio de planos, cheio de motivação, mas já se passaram 6 meses. Onde você está? E a pergunta pior é: onde você vai chegar? Você sabe aonde é para chegar? Você sabe onde você tem que chegar? Você tem um alvo claro na sua vida? Nós precisamos ter. Para crescer, eu preciso me desenvolver. Amém? Querido, o problema maior é que nós temos muitos conselhos, sabemos um monte de coisa. E querido, e há um grande abismo. O maior de todos os abismos é estar na distância entre o saber e o fazer. Sabemos de um monte de coisas, sabemos o que é certo, sabemos o que é errado, sabemos sobre Deus, sabemos sobre Bíblia, sabemos sobre igreja, sabemos sobre trabalho, sabemos sobre política, sabemos sobre propósito, mas a distância entre o saber e o fazer, ela é gritante, ela é enorme, e nós paramos, e não nos desenvolvemos. Então o que eu quero dizer para você com tudo isso, querido, eu tenho olhado para alguns de vocês, e tenho visto vocês parados, e é hora de andar. A palavra do Senhor para esse semestre é: diga ao povo que marche, diga ao povo que avance, diga ao povo que alcance, diga ao povo que vá. Quantos querem avançar? Quantos querem avançar? Aleluia! Tem que haver uma motivação, tem que haver um propósito. Estamos muito amarrados. Você nunca encontrará crescimento e prosperidade. Olha isso. Você nunca encontrará crescimento e prosperidade fazendo ou estando em algo que você não goste. Nunca você vai prosperar, nunca você vai crescer se você está num lugar em que você não é confortável ali, em que lugar em que você não tem prazer ali. Agora ouça, existem grandes mentiras. Satanás é o pai da mentira, amém? A única paternidade que a Bíblia atribui a Satanás é a mentira. Quando eu era criança, eu ouvia as pessoas dizer: Deus criou a pombinha, o diabo criou o urubu. E nós acreditávamos. Então pedra no urubu, né? É do diabo, vamos matar o urubu. O gato branquinho, bonitinho, foi Jesus que fez. O gato preto é de Satanás. E chuta o gato preto. Já vê, né, querido? Já vê o bullying lá de trás, né? Mas o diabo não cria nada, querido. A única paternidade atribuída a Satanás, que a Bíblia dá, é a mentira. E diz que ele é o pai da mentira. E ele é bom para mentir, querido. Você já conhece um mentiroso? Você não conheceu o diabo. Ele conta mentira que até ele acredita. Então cuidado, porque existem muitas mentiras. E as mentiras, elas vão trabalhando em nossa mente, nós vamos parando. Então por que muitos não prosperam, muitos não crescem? Porque eles não estão no lugar que eles têm prazer. Agora preste atenção nisso. Muitas pessoas não gostam das escolhas que fizeram. Você já deve ter passado por isso. Foi no shopping, comprou um sapato, se empolgou, colocou, comprou, pagou, chegou em casa, colocou, foi passear, não gostei. Isso é crise de homem. Mulher não tem essa crise, né? Só homem que passa essa crise, né, Alessandra? E você comprou, pagou caro e colocou no pé. E agora? Compra a camisa, compra a jaqueta. Já passamos por tantas situações, não é verdade? Custos pequenos. E quando você compra algo de maior valor, e você se empolga, né? É encantado pela coisa, e chega em casa e fala: não gostei. Se eu soubesse que era assim. Poxa, quantas pessoas compram um carro e quando chega em casa andam uma semana no carro: não gostei. Não gostam da escolha que fez. Agora, tem muitas pessoas que não gostam da profissão que escolheu e ficam ali
amargurados no ambiente profissional, presos. Querido, você não cresce, você não prospera se você está em um lugar que você não tem prazer, que você não gosta. Outra coisa, tem muita gente que não gosta do casamento que fez. Escolhi errado. Se eu tivesse ouvido minha mãe. Os coreanos vivem falando isso. Ainda bem que aqui ninguém fala assim, né? Quantos estão frustrados com a escolha da igreja que escolheram? Poxa, escolhi a igreja errada. E essa crise de escolha, essa decepção em nossas escolhas, tem criado um conflito emocional, um desajuste nas decisões e no crescimento, que tem matado você, tem destruído você, tem amargurado você, tem feito de você alguém que não cresce. Agora, queridos, vamos crescer. Quantos querem crescer aqui? Quantos entendem que é tempo de crescer? Queridos, está na hora de sermos maduros, está na hora de nos responsabilizarmos pelas nossas escolhas. Queridos, se você escolheu errado, agora está na hora de você se posicionar e se converter a isso, consertar isso, resolver isso e avançar, e não ficar murmurando, chorando, se martirizando. Querido, enquanto eu tinha dúvidas se o meu casamento foi certo, o dia que eu descobri que eu não casei com a pessoa errada, querido, foi um romper, foi um rompimento. Então tem muita gente atrapalhado no casamento, atrapalhado no ministério, atrapalhado nas finanças, atrapalhado profissionalmente, porque está carregando peso. Acho que eu escolhi errado, acho que não era para mim isso aqui, acho que eu devia ter feito outra coisa. Ei, meu irmão, cresça e se responsabilize pelas suas escolhas. Acorda. Eu tinha um amigo meu que dizia assim: pare de ficar mascando bucho de bode. Você encontra ele só sabe reclamar, só sabe criticar, só sabe chorar, só sabe murmurar. Não cresce. Não cresce. É impressionante você ver as pessoas estagnadas, não se desenvolvendo, porque são insatisfeitas onde estão, insatisfeitas com as escolhas que fizeram. Querido, você casou e não tem como mandar de volta. Não tem. Se tivesse, né, pastor? Mas não tem. Então está na hora de você aceitar a situação. Não tem como devolver. Um dia eu comprei um carro e não gostei do carro. O carro começou a dar problema. Falei, vou devolver. Fui lá devolver, os caras não aceitaram mais. Falei, e agora? Ele falou, se vira. Tive que gostar do carro. Responsabilidade com as escolhas que eu fiz. Amém? Quantos estão aí? Pastor, acho que essa igreja não é meu lugar, acho que eu estou na igreja errada. Ei, meu irmão, foi Deus que te trouxe aqui. Quando você veio para cá, você falou, Deus me deu uma palavra, é para aqui, é aqui que eu vou ficar, é aqui que Deus tem para mim. Foi isso que você recebeu? Então até segunda ordem, é aqui o teu lugar. Se Deus falou para você ficar, mas Ele ainda não falou para você sair, eu não sou louco, fica na vontade de Deus. Mas está desconfortável, não me encaixei. Ei, não é porque você não está bem que você fez a decisão errada. É porque você não amadureceu para assumir a sua responsabilidade e se comportar de uma maneira madura. Alô? A hora que você entender que o teu casamento foi uma escolha que você fez, e foi uma escolha consciente, você teve várias chances de dizer não, e você sempre dizia assim: você me ama? Claro. Quer casar comigo? Claro. Você teve várias chances, queridos. Lembra? E você, todas elas, você disse sim. Você estava consciente. Agora, só porque veio uma mentira, só porque o diabo lança um dardo, você se desestabiliza todo, e você acha que está errado, no lugar errado, fazendo a coisa errada. Não.
Nós temos um mito muito horrível, que só porque se é de Deus, será um mar de rosas. Ei, querido, isso é mentira do diabo. Não é porque está difícil, que não é de Deus. Amém? Aleluia. Queridos, Deus quer consertar nossas vidas. Deus quer ajustar as nossas vidas. Eu preciso acelerar aqui, o tempo voa, né? Romanos 8, por favor. Romanos 8. Ora, se Cristo está em vós, em quantos aqui Jesus está? Aleluia. Quantos tem Jesus aqui? Vamos saber aqui. Se não tem, fala: Jesus vem morar em mim. Se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Agora entenda, nós vivemos uma tradução bíblica. Amém? A Bíblia é traduzida de um original. E as traduções, por isso que nós temos várias versões da Bíblia, porque são várias traduções. E quando a gente entende um pouquinho de línguas originais, você consegue extrair um pouco mais profundo as verdades bíblicas. Por isso a gente estuda, amém? Por isso que um pastor, ele tem que estudar. Ele estuda o hebraico, ele estuda o grego, ele estuda o aramaico, porque ele pode ensinar um pouco mais clara as verdades bíblicas. Amém? Então quando ele diz assim: ora, se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça. O que nós queremos dizer? O que nós podemos entender desse texto? Que ele está dizendo assim: olha, ainda que a morte já esteja alojada no seu corpo, ele foi para um extremo, porque ele se compara, ele leva até Jesus, que Jesus morreu, foi dado como morto, enterrado como morto, sepultado como morto. Então ele vai para o extremo da morte de Jesus, que teve a ressurreição pelo Espírito de vida. Então ele pegou o modelo de Jesus, que morreu e ressuscitou, e agora ele transforma isso no ensino para nós, a igreja. Ele diz: ainda que se Cristo está em vós, ainda que você experimente a morte do seu corpo, ainda que a morte esteja evidente no teu corpo, ainda que teu corpo não tenha mais nenhuma vida, se o Espírito que está em vós, certo? Mas o Espírito vive por causa da justiça. Ainda que esteja morto, o Espírito de Deus que habita em mim, ele vai produzir vida. Querido, quando Jesus morreu, estava acabado, foi dado como morto, enterrado, sepultado, o Espírito de vida se apoderou daquele corpo morto de Jesus e trouxe vida em Jesus. Aleluia. Então o apóstolo Paulo está dizendo: ainda que você esteja morto, o Espírito de Deus que habita em vós se manifestará em você e ressuscitará você. Aleluia. Próximo versículo, ele diz assim: e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, quantos aqui tem o Espírito de Deus? Diga: eu tenho o Espírito de Deus. Ok? Aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo Jesus, o que ele vai fazer? Vivificará também os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Perceba que o Espírito habita agora, não é no Espírito do futuro. O Espírito está em você, ele está agindo em você, ele está manifestando em você. Ainda que a morte seja o diagnóstico, ele vai vivificar você. Mas se eu não sou louco, eu creio que não tem nenhum morto aqui. Você não chegou no estágio final, que é a morte. Mas tem coisas bagunçadas dentro de você. Tem complexos, tem traumas, tem rejeições, tem medos, tem decepções, tem frustrações, tem inseguranças, tem dúvidas. O que a Bíblia está dizendo: se tivesse morto, ia revivificar. Se é possível trazer vida dentre os mortos, o que o Espírito que habita em vós não pode fazer na sua vida? Vocês estão entendendo essa palavra? Querido, olha aqui para mim. Deixa o Espírito Santo pôr ordem na sua vida. Deixa ele trazer ajuste na sua vida. Deixa ele alinhar você. Deixa ele consertar o que está torto, curar o que está doente, alinhar o que está desalinhado. Deixa ele avançar.
Sabe qual que é uma das grandes crises? Eu vou terminar com isso, que impede muito de crescer. Semana passada nós falamos do principal que impede as pessoas de crescerem, que é a amargura, falta de perdão. E hoje eu vou falar de outro dos vilões que impede você de alcançar o propósito de Deus. E o nome desse vilão é rejeição. Rejeição. O espírito de rejeição é muito presente na vida das pessoas. Quantos aqui já não se sentiram rejeitados? Quantos aqui já passaram por um momento de rejeição? Quantos aqui já não se sentiram abandonados, largados, desvalorizados? Quantos aqui já não se sentiram menosprezados em alguma situação? É a rejeição falando. Querida, a psicologia ela diz que a dor da rejeição é uma das dores mais terríveis. E Jesus foi rejeitado ao limite. Mas a rejeição é algo terrível, que fere, que massacra e que elimina e que amarra as pessoas. Agora, a rejeição é algo comum, não é algo só na sua vida. Você vai ver na Bíblia todo um histórico de rejeição. Por exemplo, José foi rejeitado pelos seus irmãos. Moisés foi rejeitado pelo povo. Davi foi rejeitado pela sua família, pelo rei Saul. Jesus foi rejeitado, ele veio para os seus e os seus não fizeram caso dele. Os apóstolos foram rejeitados. Ou seja, a Bíblia sempre vai mostrar que a rejeição é frequente, faz parte. Agora, se rejeição é comum, ok? O problema não é o sentimento de ser rejeitado, porque parece que é comum. A questão é: o que eu faço com o sentimento de rejeição? Fui rejeitado, e agora? O que fazer? Quantos aqui já viveram uma experiência de estar em casa, abrir o Facebook e ver toda a galera numa festa, e você não foi convidado? Alguém já teve esse infortúnio? Não dói? Sim ou não? Você não sente o pior, o desprezado, o fedido, o pobre, o jacu? Tanta coisa passa na cabeça. Mas por que não me convidaram? Convidaram aquele lá, ó. Aquele lá é mais fedido que eu, e foi. E a gente começa a achar razões por que não nos convidaram, por que nos desprezaram. Até aí, queridos, seja bem-vindo ao clube. Todos já tiveram uma experiência de rejeição. O problema não é a rejeição é comum. Somos rejeitados em todo o tempo. Que orgulho é esse? Olha aqui para mim. Que orgulho é esse? Que todo mundo tem que levar você em todo lugar. Que petulância é essa? Que você tem que estar cotado nos 10 mais das paradas. Que mentira é essa que você está acreditando? Que nada acontece se você não estiver. Cuidado com a mentira. Porque a primeira coisa que acontece quando a gente se sente rejeitado é uma mentira, um dardo do diabo vir na nossa mente e dizer: viu aí, ó, todo mundo é legal, menos você. Você viu? Eles têm inveja de você. É que você é mais bonito. Você é mais bonita. Ele não te convidou porque você ia roubar a namorada dele. Você entendeu, ó? Liga aí uma coisa. O cara é inseguro. Você é o cara. Nem liga. Tem mais Deus para dar do que o diabo para tirar. Já passaram por uma crise dessa? E a gente não sabe administrar a rejeição. Então entenda o seguinte: o problema não é o sentir-se rejeitado. O problema é o que eu faço com esse sentimento.
O que tem matado você e o que tem matado uma população enorme, as pessoas não sabem administrar. Por quê? Porque não crescem. Não crescem. Agora entenda o processo. Se você olhar para trás, o problema da rejeição não é na infância. O problema da rejeição é na fase adulta. Porque enquanto você é infantil, você nem sabe o que está acontecendo. É o pai que diz que você está sendo rejeitado, não é? Ô filho, sai daqui, eles não gostam de você, vamos embora. Porque quando você é criança, é inocentão. Ninguém te quer a roda, você está lá, oi, vamos brincar. Você não tem noção. Ninguém te escolhe para o time de futebol, mas você fala, eu, e ninguém te escolhe. Mas você não tem noção de rejeição. Você só tem noção de rejeição quando você entra na fase adulta. Juventude para cima. Porém, você desde a escola, desde o jardim de infância, você sofre rejeições. É o amiguinho, é a amiguinha, é a rodinha. E aquilo vai te ferindo, aquilo vai te abalando, aquilo vai te golpeando. Os amigos, quando você cresce, os amigos fazem rejeição. Quem aqui já não sofreu uma decepção amorosa? Ela dizia que te amava, daí você vira as costas, chega atrasado na escola, ela está grudada no pescoço do outro. Já passaram por isso? E você fica com o coração partido. Porém, na fase adulta, quando chega nessa idade aí que você está, isso tudo começa a influenciar. Você foi sendo golpeado, sendo rejeitado a vida inteira, mas nunca administrou isso. E agora que você é um adulto, agora que você é crente, agora isso começa a se manifestar. Não me convidaram para a festa, fizeram um churrasco na igreja, nem lembraram de mim. Eu vi no Facebook, olha lá. E você viu que não convidaram você também? Viu como eles são orgulhosos, metidos? Vamos nós fazer nossa panelinha. E a gente começa a se defender. A gente começa a viver uma decepção. E aí sabe o que aconteceu, querido? Você acabou de acordar para a vida. Você está imaturo emocionalmente. Alô? Estou pregando para alguém aí ou não? Você começou a descobrir uma verdade a teu respeito. Onde eu estou? Eu estou imaturo emocionalmente. Se o que as pessoas falam de mim, se o que as pessoas pensam a meu respeito, se o que as pessoas fazem longe de mim me ferem, me faz diminuir o ritmo, me faz me defender, me faz ferir, então eu já descobri onde eu estou. Eu estou em imaturidade emocional. E eu preciso crescer. Por que todos têm que estar ao meu favor? Por que todos têm que rir para mim? Por que todos têm que me abraçar? Por que todos têm que me amar? Lembra de um desenho? Você tem que me amar, você tem que me amar, você tem que me amar. Quem disse que todos têm que estar ao meu favor? Que mentira cabeluda é essa que você acreditou? Todos têm que concordar com você? Aonde isso? Onde está escrito isso? Todos têm que me aprovar? Aonde que está escrito isso? Será que eu tenho que ter o apoio de todos? Sabe qual é o problema? O problema é que eu estou esperando a aceitação de todos para que eu me mova. Eu quero te dar uma notícia boa. Amém? Estão prontos para uma boa notícia? Ainda que teu pai e a tua mãe te desprezem, o Senhor jamais te desamparará. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Nós precisamos administrar, porque nós estamos fazendo da igreja um território de guerra. E nós estamos competindo porque as pessoas precisam me amar, as pessoas têm que me aceitar, as pessoas têm que me valorizar, as pessoas têm que dizer só o que eu gosto, as pessoas têm que fazer só o que eu quero. Ei, meu irmão, que mundinho é esse que criaram para você? Oh, alô? Acorde. Vamos viver a vida e vamos administrar nossos conflitos emocionais. Amém? Ainda que você não foi bem-vindo, ainda que não te amem, quero que você abra a Bíblia em João, no capítulo 1.
no versículo 12. Querido, a questão da liberdade. Eu preciso ser livre. O problema é que você talvez não tenha noção de quão escravizado você está. E sabe qual é o problema da rejeição? Qual é o pico da rejeição? Toda rejeição, preste atenção nisso. Toda rejeição vai levar você a um período de escassez. Toda rejeição não administrada vai levar você para um período de isolamento e escassez. Preste atenção. Como assim, pastor? A questão é o seguinte: eu começo a identificar que aquele grupo não gosta de mim. Eu começo a identificar que aquela pessoa não gosta de mim. Eu começo a identificar que aqueles não me desejam. Amém? Eu começo a fazer identificações. Aquele povo é metido, aquele é orgulhoso, aquele povo não quer nem saber dele. E eu começo a identificar. E quando eu começo a identificar os grupos que não me aceitam, eu vou me isolando a pequenos grupos. E eu vou construindo o meu território de segurança. E aí eu gosto dele. Então ele é o meu porto seguro. Então agora eu só tenho relacionamento com essas pessoas, porque elas me entendem, elas me amam, elas são fiéis. E as pessoas vão se isolando num ambiente de escassez, vão ficando sem amigos, vão ficando sem relacionamentos. E o futuro é se trancar num quarto escuro sozinho. Não tenho ninguém por mim, porque ninguém me ama, ninguém me entende, ninguém me aceita. E as pessoas vão se fechando nos seus escondidinhos. As pessoas vão se trancando no seu individualismo, porque o sentimento é: ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me aceita, ninguém me aprova, ninguém concorda, ninguém quer andar comigo. Meu irmão, não é verdade. Tem um monte de gente que gosta de você, só que nem todo mundo gosta de você. Alô? Amém? Muitos gostam de você, mas todo mundo não gosta de você. Alô? Dá para entender isso? Querido, eu tenho um monte de gente que gosta de mim. E é bom saber que gostam de mim. Mas tem um monte de gente que também não gosta de mim. E glória a Deus. Amém? Tem um monte de gente que me dá tapa nas costas, dizendo: é isso aí, pastor, vai para frente, você está no caminho. E aleluia. Mas tem um monte de gente que fala: ih, cara, você está tudo errado, você está fazendo errado, pare com isso, você está por fora. O problema não é o que pensam de mim. O problema é quem eu sou, onde eu estou e para onde eu estou indo. Alô? Amém? Nesse universo de pessoas que estamos aqui, tem um monte de gente que gosta de você, mas não é todo mundo que gosta de você. Amém? Agora, só porque ele não gosta de você, do teu jeitão, do teu jeito de ser, das tuas decisões, não significa que ele é teu inimigo. Amém? O problema é que nós fazemos das pessoas que não concordam conosco nossos inimigos mortais. E eu passo a ser um vingativo. Eu quero me vingar. Eu começo a falar mal dele. Eu começo a destruir a vida dele. João capítulo 1 diz assim: mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quantos creem em Jesus? Então você faz parte de uma família, querido. Você foi aceito, amém? Querido, administra isso. Agora, olha que tremendo esse texto, versículo 13. Veja bem: os quais não nasceram do sangue e nem da vontade da carne. Talvez você tenha uma dúvida infernal na sua vida, e você carrega esse fantasma: meus pais não me quiseram quando eu nasci. Eu sou um acidente, não foi planejado o meu nascimento. E querido, a psicologia diz que isso aí traz um rombo na vida da pessoa. A psicologia diz que a tentativa de um aborto, um feto que sobrevive a um aborto, ele carrega marcas na alma profundas de rejeição, a ponto de um espírito de rejeição tomar conta dele.
Então não aborta não, querido. Não tente abortar não, que você está cometendo um crime contra uma pessoa. Então a dor da rejeição é muito grande. Então eu também não sei se eu fui bem-vindo quando eu nasci. Eu não sei. A minha mãe me conta que eu era tão feio, mas tão feio quando eu nasci. É verdade. Que ela me escondia embaixo da cama quando eu ia me ver. Não, ele não pode pegar serena, ele não pode ter contato. Mas eu era feio mesmo, sabe, querido? Melhorou um pouquinho só, né? Então eu não sei o quanto de trauma isso causou na minha vida. Eu não sei quantos males isso trouxe para mim, o fato de eu ter sido bem-vindo ou não bem-vindo. Agora uma coisa eu sei que aconteceu comigo. Talvez, quando eu nasci na minha carne e no meu sangue, não me deram boas-vindas. Talvez na carne e no sangue não gostam de mim. Mas em Cristo Jesus eu não nasci de vontade de carne e de sangue. Eu nasci da vontade de Deus. Deus me quis. Ele me planejou, Ele me calculou, Ele marcou o dia do meu nascimento, Ele estava lá na sala do parto, Ele me viu nascer, Ele tirou foto, Ele filmou meu parto, Ele me pegou no colo, Ele me abençoou, Ele diz: filho meu, tu és bem-vindo, eu tenho um plano para você, eu te abençoo, eu te guio, eu vou te levar aos lugares mais altos. Ele me quis, Ele me aceitou, Ele me ama, independente, aleluia. Quantos podem dar um glória a Deus? Aleluia! Ei, isso resolve, isso acaba com a rejeição. Aleluia! Teu pai, tua mãe, teu tio, teu casamento, tua esposa, teu marido dizem: você não é a pessoa ideal para mim, você não é bem-vindo, mas a vontade de Deus diz: eu sou bem-vindo. Isso muda o meu destino. Isso muda a minha vida. Aleluia. Ei, queridos, quantos querem alcançar esse nível de maturidade?